consolo e refrigério, como águas de nascente a transbordar, purifica o meu viver, inundando o meu ser, dando vida e forças para caminhar. A Jesus, o teu amor é tão imenso, ao ponto de estender-se até a mim, renovando cada dia o meu caminho, me mantendo para sempre junto a ti. Muito bem. É os meios de comunicação, né? Que você compartilha esse vídeo, tá em todas as nossas mídias, convidando, olha, nós estamos estudando sobre isso nos domingos, e cada frase daquela é o título de um sermão. Começar hoje no tema Curando a Alma, que é o tema geral, vencendo a ansiedade. Não sei se você sofre disso. Espero que não. Se sim, a palavra de Deus tem uma boa notícia para a tua alma hoje. Amém? Peço que os irmãos abram. A Bíblia tem dois textos chaves para esse assunto. Um eu vou começar e outro eu vou terminar. Vamos começar com o texto de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. E vamos ler do 4º ao 9º. Filipenses, capítulo de número 4. Amém? Esperando a igreja abrir, o texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Baixe sua fronte, clamemos ao Senhor. Senhor Deus, eu te peço por misericórdia, compaixão, bondade, amor e sabedoria do teu Espírito Santo, para que diante da tua palavra, o Senhor venha iluminar aquilo que um dia o Senhor inspirou os seus discípulos, Paulo, para nos escrever, e que com a mesma intensidade, poder e graça que o Senhor inspirou teus santos filhos, o Senhor venha falar, clarear, revelar a nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tem uma imagem que eu pedi para o nosso assessor colocar aí. Você já teve uma cadeira assim, boa, de balanço? Bonita, né, Zé? Nosso marceneiro mor. Ó, de madeirona bonita, assim. Não sei, talvez você tenha umas até aquelas de ferro de área. Tem gente que adapta um ferro embaixo assim, transforma ela em balanço.
Mas eu queria dizer que cadeira de balanço e ansiedade é a mesma coisa. Já viu essa igualdade de ideias? Imaginar que cadeira de balanço e ansiedade é a mesma coisa. Porque a cadeira do balanço você balança, você movimenta, agita e não sai do lugar. Você balança, parece que dá uma sensação de se movimentar, mas não sai do lugar. Ansiedade é isso. Balança, balança e não resolve nada. Porque nós estamos falando de querer fazer algo no futuro. Só que o futuro ainda não chegou. Por isso você corre hoje e não resolve. Você corre hoje para resolver algo do amanhã e não dá certo. No máximo que você pode fazer é se preparar para o dia de amanhã. Para melhorar as condições, se capacitar para tomar uma decisão futura. A gente brinca muito com o jovem, não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Então é melhor ter um bom namoro, se preparar, escolher bem o namorado, a namorada, para que isso não seja um problema e te traga ansiedade, traga convicção. Não é? Aí você tem convicção, pronto, matou a ansiedade. O que é ansiedade? Eu vou usar nesses nossos estudos de hoje e os próximos 3 domingos, um estudo do livro de Gary Collins, e ele nos fala de 2 ansiedades, e eu já falei uma outra vez o ano passado, acredito, sobre ansiedade, e que tem a ansiedade boa. Muitas vezes nós vemos ansiedade só como ruim, mas existe aquela ansiedade tipo de cuidado, uma boa preocupação. Toda mãe tem preocupação com o seu filho. Quando a gente vê uma mãe que não se preocupa com o teu filho, que a gente pensa que já aí é algum problema essa mulher tem. Como uma mãe não se preocupa com o filho, não, essa ansiedade que leva uma preocupação, um cuidado, um zelo, essa é saudável. Porém, existe uma ansiedade, uma preocupação ruim, que vem somada a uma aflição, que vem somada a uma angústia, a uma tristeza, a uma dor. Se você passa por isso, é motivo de ouvir bem essa reflexão, de buscar ao Senhor, especialmente essa noite. Se você só tem a primeira, é motivo de você prestar atenção e pastorear outros que sofram da segunda opção. Nós falamos que nessa sexta-feira foi o dia do pastor e que todos nós somos chamados a pastorear. Então, se você vem num domingo e um pastor fala de ansiedade, você não está passando por essa aflição? O sermão não foi para mim. Quem disse que não? É um treinamento, uma capacitação para você pastorear outros. Se você está vivendo um casamento muito bem, se você é um viúvo, uma viúva, um diz que está divorciado, vem no domingo, o pastor fala sobre família, casamento. E o culto de hoje não foi para mim. Nossa, não gostei, o assunto de hoje não era para mim. Eu queria saber se você, sendo avô, avó, viúvo, que está divorciado, você não tem filhos e netos para que possa ensinar, pastorear. Transmita as mensagens que você escuta, mesmo que não diz respeito diretamente ao momento da sua vida, mas que diz respeito aos seus conhecimentos, à sua edificação, e com certeza alguma coisa Deus vai falar contigo. Amém? Temos aqui algumas estatísticas. A gente fuça jornais, revistas, via internet, e o jornal o Globo diz o seguinte, que ansiolíticos são as drogas controladas mais vendidas no Brasil. No site G1 diz que o número de caixas de clonazepam vendidas chegou a 10,5 milhões em 2010. Tentei achar alguma coisa mais nova, não consegui. Mais que a soma das unidades de bromazepam, 4,4 milhões. E de alprazolam, 4,3 milhões. O avanço na venda de antidepressivo
e ansiolíticos ultrapassa 42 milhões de caixas e põe o Brasil na liderança do ranking mundial. Essa mensagem já de 2013. Brasil é o país que mais vende ansiolíticos no mundo. É o campeão mundial. Diz que o Brasil é campeão mundial de pouca coisa, né? Campeão mundial de venda de ansiolíticos. Entre agosto de 2011 e agosto de 2012, no período de um ano, o Rivotril foi o 8º remédio mais vendido no Brasil. Em 2013, seu consumo ultrapassou 13,8 milhões de caixas, quase 14 milhões de caixas em um ano. E a gente fica se perguntando, por que tanto remédio ansiolítico, antidepressivo? O próprio nome diz ansiolítico, contra a ansiedade. Será que eu que não sou da área médica, fui me perguntando se precisava de tudo isso, se não tem nenhum aqui um consumo exagerado. Porém, mesmo que tire o consumo exagerado, ainda tem, acredito eu, um alto consumo de pessoas clamando por isso. E a gente fica perguntando para Deus e para nossa mente limitada, por que o nosso povo está tão ansioso? Por que o nosso Brasil está tão ansioso, tão angustiado? Porque essas palavras caminham juntas. É praticamente impossível deixar de nos preocuparmos apenas por um ato de vontade. Tem pessoas que não conseguem deixar de ser ansiosas, não conseguem ter um autocontrole que não passe por medicamentos. Esse esforço deliberado concentra nossa atenção no problema e pode intensificar a ansiedade em vez de diminuí-la. É tipo aquela mamãe que fala para o filhinho, não vai, não pega, não põe o dedo na tomada, não jogue o brinquedo no chão, e ao acabar de falar, o filho joga. Ao acabar de falar, o filho põe o dedo na tomada. E se teus filhos forem igual ao meu, ou já foram iguais aos meus, ele vai indo desobedecendo enquanto o pai está falando. Parece que é desafiar. Né, Simone? É assim. Mas quanto mais você fala não, mais ele faz o não. Quanto mais você fala o sim, outra coisa, dá uma opção boa para ele fazer no lugar. Pegue outra coisa, faça outra coisa. Então, quanto mais a gente luta contra a ansiedade. Eu lembro da época da Dani, na infertilidade, que os médicos falavam para ela, não fique pensando na gravidez. Como falar para uma mulher que quer ter filho não pensar na gravidez? Mas aquilo que ela mais queria, mais pensava, trazia mais angústia e mais tristeza, porque o assunto não para. O assunto não para. Então parece que o apóstolo Paulo às vezes fala a verdade. Olha, eu brincando aqui, tá? O mal que eu não quero fazer, esse eu o faço. Porque você não quer e por tanto pensar nele acaba fazendo. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos dá orientações, dicas, conselhos para termos uma vida melhor. E eu creio nisso. Por isso busco seguir esta santa palavra. Diz o texto, no versículo 4 que nós lemos, o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O versículo que antecede, não andeis ansiosos de coisa alguma. Gente, parece que a alegria, quem vive uma vida alegre, exuberante, festiva, animada, positiva, pode evitar o versículo 5.
A alegria é um grande antídoto, eu não diria nem um remédio para remediar, mas uma grande vacina para que venha antes, para que você não sofra de ansiedade, não sofra de angústias. Mas se por acaso você estiver passando muito ansioso, aquela preocupação que não passe, eu peço para você tirar algumas gotas do Rivotril e colocar algumas gotas de alegria. Amém? Diminui um pouco, não vou tirar tudo, porque quem deve tirar tudo é o médico. E o pastor não vai cometer essa loucura. Mas diminui algumas gotinhas, simbolicamente falando, comparativamente falando, fazendo uma analogia, e acrescente algumas gotas de alegria. Ah, pastor, como eu vou buscar alegria se a situação é tão triste, está tão angustiante? E se você, quanto mais pensar na tristeza, mais ela virá. A ansiedade, a angústia, ela tem uma capacidade negativa de nos levar ainda mais à tristeza, ao desânimo e à baixa estima. Você fica imprestável, triste, feio. O quadro de ansiedade e levar a uma depressão mais profunda é um estágio. A própria depressão, existe ansiedade, mas a ansiedade vem antes, pode levar a uma depressão. E Deus nos pede para alegrar e nos dá condição para isso. Pastor, mas como eu vou me alegrar? Olha a minha situação, olha a minha vida, olha o que eu estou passando. Meus irmãos, você tem muitas boas notícias para se alegrar. Jesus nunca nos abandona. Você está se sentindo ruim, desamparado, traído, angustiado? Eu vou dizer para você, Jesus está contigo. Amém? Você não está desamparado, Ele é o Deus Emanuel, Deus presente. Ele enviou seu Espírito Santo Consolador. Clame ao Senhor e alegre-se. Ele é o nosso príncipe da paz. E Ele nos dá a esperança dos céus. Eu não sei qual é o motivo que você possa estar triste, ansioso, angustiado. Mas talvez você tenha 1, 2 motivos. E motivos para se alegrar. Motivos com a sua família, com a tua saúde, com a tua casa, o teu mantimento, o teu salário, tua igreja, pessoas que te acolhem, pessoas que te amam. Se você partir para a palavra de Deus, o texto bíblico, você tem infinitos quase motivos para buscar palavra de esperança, de ânimo. Eu estou contigo, eu não te desampararei, eu não vou te deixar órfão. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai presente. Romanos 14, 17 é enfático em nos dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você vive os princípios do reino, você tem que viver os princípios da alegria, não da tristeza, nem da ansiedade, nem da baixa autoestima, mas de justiça, paz e alegria proveniente do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando na sua vida, você é templo do Espírito Santo. Deixe Ele brilhar e alegrar o teu rosto. Amém? O servo e a serva do Senhor, Espírito Santo, salvação de Cristo em nós, nos formoseia o rosto. No versículo de número 6, temos uma outra dica, uma outra orientação do Senhor para nós. Diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu não sei se a tua ansiedade te faz agitar como uma cadeira de balanço.
Agita, agita, agita. Faz. Não vou falar muito, mas apenas uma pincelada de que a ansiedade é profundamente um pecado contra Deus, porque nos faz agitar, nos faz fazermos as coisas com a nossa própria mão e não confiarmos em Deus. Por isso a gente se bate, balança e não sai do lugar. Porque somos nós mesmos que estamos lutando. Não com as forças de Deus, mas com a força humana. Mas quando nós colocamos a oração e nos entregamos ao Senhor, entregar é pedir todas as suas necessidades, todo o teu pedido, colocar no altar do Senhor. A oração vai animando. É comum quem passa por aflição e tristeza chorar diante do Senhor, um choro de entregar a tristeza e receber a alegria. E quando nós oramos, nós crescemos na intimidade com Deus. Muitas pessoas têm a ida ao culto como o momento mais sublime da sua espiritualidade. Você é membro da igreja presbiteriana? Sou. Você é um cristão? Sou. E o que você faz? Na sua religiosidade. Eu vou muito ao culto. Todo domingo eu estou lá, vou na escola dominical. E falando sobre espiritualidade e religiosidade com os nossos jovens na escola dominical nos últimos domingos, nós vimos que se você vem ao culto, parabéns. Se você está aqui hoje, parabéns. Mas se a tua religiosidade se resume a apenas isso, miserável que tu és. Se a tua religiosidade se resume a prestar um culto a Deus coletivo uma vez por semana, com o intuito de cumprir o meu dever religioso, Deus não quer gente religiosa, gente ritualista. A esses o Senhor Jesus chama de hipócritas e fariseus. O Senhor quer uma espiritualidade saudável dia a dia, de pessoas que se prostram diante dEle, de pessoas que servem ao Senhor Jesus. Quer acabar com a tua ansiedade? Nós temos mais dicas. Primeiro, alegrar-se. Segunda, clamar ao Senhor em oração. 2 Samuel 7:27 nos dá uma direção maravilhosa. 2 Samuel 7:27. Opa. 7:27 diz, 2 Samuel 7:27: Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste o teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. A oração tem um poder terapêutico de animar, de deixar as tristezas no altar do Senhor. Como Ana foi orar, desabafar. Ela não foi murmurar e nem reclamar. Ela foi entregar a sua tristeza diante de uma oração no altar do Senhor. Você está angustiado, triste? Entrega a sua angústia diante do Senhor, com oração. Ore e se prostra do Senhor. A sua ansiedade tem que estar diante do Senhor. Salmo capítulo 5, verso de número 3. Salmo 5:3. Diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Coisa mais linda. Eu já sei até rio, leu o texto e deu risada. Pela alegria que dá de ver essa palavra. Senhor, eu de manhã entrego ao Senhor as minhas angústias, as minhas tristezas, a minha ansiedade. Eu não vou ficar me batendo a cabeça durante o dia, preocupado. Eu vou entregar ao Senhor e ficar esperando. Não é ficar esperando negligenciando o trabalho.
negligenciando a sua parte, mas é não ficar se debatendo também em vão. Entregue a sua ansiedade ao Senhor. Terceira, verso 8 do nosso texto principal. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Recomendo aos irmãos um livro da Joyce Meyer, uma pastora e autora de livros muito famosa, conhecida nos Estados Unidos, muitos livros já traduzidos ao português. Ela tinha um programa na televisão, às vezes passa na televisão, chamada Joyce Meyer, e o livro chamado Campo de Batalha da Mente. Esse livro não é meu, é da Dani, tem que pedir o VV para ela, ok? Campo de Batalha da Mente. Meus irmãos, a nossa mente é o grande X da questão. Lança. Efésios, Paulo fala sobre o capacete da salvação, proteger uma fortaleza, o seu corpo, começar pelo capacete. Proteger a mente contra os dardos inflamados do maligno, que quer jogar ideias. As setas são ideias, coisas contra você. Você não presta, você é imprestável. O diabo quer nos enganar, ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele começa destruindo as suas ideias. Como que ele fez com Eva, irmãos? Se não ganhou a mente dela, trouxe dúvida. Seu Deus não presta, você não presta, teu marido está te traindo, tua esposa está te traindo. Por que você não dá uma olhadinha no celular dele hoje? Vai lá, fuça para ver. E o diabo vai lançando setas, e a gente vai criando dúvidas, incertezas, ansiedades. A nossa mente deve ser guardada com coisas boas. O que nos diz o texto? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. A ansiedade te isola e te prende num único assunto que te angustia, e você fica nele, martelando. Você não ora, você murmura. Troca sua mente, vira a caixinha, ou sai dela e tira a oração de súplica, muitas vezes, que você acaba pedindo também a mesma coisa. Vai para oração de louvor, de adoração, de agradecimento pelo que você ainda não tem, ou de agradecimento pelo que você tem, pelo que não tem e pelo que tem, pelo que terá. Senhor, eu te agradeço. Nós temos que colocar na nossa mente coisas positivas. A depressão, a ansiedade, a angústia nos leva a pensar em tudo que não presta. Mãe, você que está ansiosa, teu filho saiu de casa, está tarde, não voltou ainda, o que tu pensa, mãe? Acidente, bandido, atropelamento, machucou, sei lá, a mãe só pensa as coisas ruins. O pai não é tanto assim, né? Os pais são assim também, eu acredito que não. Mas mãe só pensa numa crise de ansiedade, só pensa em desgraça, coisa ruim. Ai, meu filho não chegou. Não pensa que ele está distribuindo folheto, não pensa que ele está orando, né? Não. Ainda mais que for à tarde, à noite ele lascou-se. Mas é engraçado como mãe tem essa facilidade de pensar na coisa ruim. Mas nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas boas. A ansiedade geralmente nos leva a termos pensamentos de fraqueza, influência maligna e tudo que pode dar errado. Sempre pensa e espera o pior. A gente espera o pior em momentos de ansiedade. Por que não esperar pelo melhor, pelo que é bom? Isso é demonstração de fé e confiança. Soberania de Deus. Deus é soberano, Deus cuida de ti, amém? Deus cuida do teu filho quando você não está presente. Deus vai cuidar do teu filho e Deus vai te trazer paz.
que diz o profeta, o Senhor Jesus? Príncipe da paz. Seu Espírito Santo é o Consolador. Ele te consola e Ele te traz a paz. Pense em coisas boas. E para terminar, o verso de número 9. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Isso praticai. Quando você passa por ansiedade, você fica esperando o pior, e por isso não faz o melhor que tem que ser feito, que se tem para fazer. A ansiedade nos aprisiona num pensamento ruim e numa inércia. De que eu não tenho forças para fazer, eu não tenho capacidade para fazer. Tudo aquilo que você tem ouvido neste domingo, tantos anos na igreja, tudo que você já recebeu e tem visto Deus fazer na sua vida e na vida da sua igreja, é para que você comece a praticar. Devemos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. Tiago 1:22. Eu vejo que quando as pessoas estão ansiosas, preocupadas, angustiadas e sofrendo, eu desafio você a ir fazer a obra de Deus de alguma maneira. Vá visitar, vá orar, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia com outros. Precisa ter uma atitude prática. Não é se debater na cadeira de balanço, mas ter atitudes que dizem respeito ao reino de Deus. Como diz o outro versículo que já lemos sobre a alegria, o reino de Deus não é só comida, bebida, né? Mas alegria no Espírito Santo. No verso seguintes fala: fugiu o versículo, perdão. Veio e sumiu. Mas nós queremos dizer sobre a prática do Evangelho. Sobre a prática do Evangelho. Agir sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Oração sempre a Deus. Pensamento e crença no Senhor. E agir sempre fazendo aquilo que você já ouviu, já aprendeu. Não agir para se debater. Não agir até mesmo em favor daquilo que você precisa. Fuja um pouco. Fuja do assunto da sua angústia e a sua ansiedade e vá para assuntos que dizem respeito à ação missionária, ação no serviço, na obra de Deus. Você sempre tem algo a fazer por alguém. Tire o foco de você mesmo e coloque o foco no outro. Falamos do pastoreio mútuo. Tira o foco da sua angústia, da sua tristeza, da sua ansiedade. Porque se você continuar dizendo não quero ficar ansioso, é isso que você vai ficar ansioso. Mas se você tirar o foco da ansiedade e partir para a ação, para agir, você vai buscar muito mais e vai ter muito mais do Senhor. Falei para os irmãos que ia terminar com outro texto na nossa conclusão, que fala sobre a ansiedade. E quero através dele em Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 6, no sermão do monte do nosso Senhor Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. O
Vou lendo porque o texto é longo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram tanto estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar. Olha como você tem que mudar o foco, mudar o assunto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Para mim, o texto principal aqui é o 33. Se você tem que pensar naquilo que é bom, agradável, santo, justo, busque fazer e pensar nas coisas do reino. Busque então em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Faça o bem, ore, interceda pelos outros. Ore sim, faça petição pelo teu pedido, mas não só. Ore pelos outros. Seja um intercessor. A gente fala já as piadas antigas, não seja crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas seja você um intercessor do outro. Mude o foco. Não vos inquieteis. Não fique se debatendo na cadeira de balanço. Pense nas coisas do alto. Busque se alegrar. Busque em oração, como Ana, chorar e debruçar diante do Senhor. E você receberá a alegria do Espírito Santo. Quero orar pela sua vida.